Vamos colocar na mesa o fato de que Jesus veio como cordeiro, e assim como você contou essa história, a vida dele, o sangue dele foi derramado para perdoar os nossos pecados. Os nossos pecados. E vocês também acreditam que a partir dessa data que você mencionou, o mundo já está nesse período de julgamento investigativo aí, né? Isso. Como é que é esse equilíbrio entre as ações das pessoas que não acreditam, mas às vezes fazem o bem, quanto as pessoas que são muito fervorosas, só que às vezes tem um coração ruim por trás? Como é que equilibra isso tudo para esse grande dia do juízo final na concepção de vocês? Perfeito. Ó. A Bíblia fala assim, vamos pegar as pessoas que não têm conhecimento. A Bíblia fala que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Ou seja, Deus jamais trará juízo sobre você de uma coisa que você não sabe. Até porque se fizesse isso, não seria justo. Você não sabe, você não entende, como que você será julgado de uma coisa que você não tem conhecimento. Então a Bíblia é clara em dizer, Atos 17, verso 30. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Ou seja, aquilo que você não sabe, Deus não vai cobrar de você uma coisa que você não sabe. Mas a Bíblia fala também, no verso 31, que o plano de Deus é que todos nós se arrependendo e chegue ao conhecimento. Então, é assim, eu penso dessa maneira. Porque eu entendo, biblicamente eu entendo dessa forma. Cada um de nós será cobrado diante do conhecimento que você tem. Se eu tenho muito conhecimento, eu terei que responder pelo conhecimento que eu tenho. Se eu tenho bastante conhecimento, o que Deus espera de mim? Que eu passe esse conhecimento, que eu dê frutos através desse conhecimento que eu tenho. Sim, faz sentido. É isso que Deus espera de mim. Gálatas 5, 22 e 23 fala que o Espírito Santo, quanto a nós, ele traz alguns frutos sobre nós. Então uma pessoa que tem conhecimento, entendeu o Evangelho, se entregou, é natural que ela tem que, como se diz, estornar boas obras. Além dela ter uma vida em comunhão com Deus, ela tem que ter com ela, mas de uma forma natural, um amor ao próximo. Eu não digo um amor de ficar beijando todo mundo, falando que ama todo mundo, mas o amor de ver alguém passando uma dificuldade, ir lá levar uma ajuda, de poder fazer algo para uma família que está, ir lá fazer. É natural disso. É isso que Deus vem e transforma a gente, e você começa a ter esse desejo. Certo. Se você serve a Cristo há um bom tempo e você não sente isso no coração, penso eu que ainda falta transformação. Porque é natural que quando Deus chega, Ele muda o teu ponto de vista sobre as pessoas, sobre Deus. Então eu vejo essas duas vertentes. Quando você conhece e você deixa o Espírito Santo trabalhar em você, naturalmente você vai refletir isso em obras. A Bíblia fala que a fé sem obra é morta. Entendi. Você está entendendo? Então, o trabalhar de Deus em você vai impulsionar você a agir bem. Agora, se você conhece, tem um bom conhecimento, já é um cristão nato aí, de uma denominação, um adventista ou outra, seja qual for, mas carrega um ódio, uma raiva, uma mágoa, como se diz, é bonzinho na igreja, mas chuta o cachorro da vizinha, não entendeu o Evangelho, não entendeu. Porque o Evangelho, ele te liberta de tudo isso. João 8,32 fala, conhecereis a verdade vos libertará. Isso é muito legal. Você está entendendo? Então, o verdadeiro cristianismo é que quando você entende o plano de Deus para a tua vida e deixa Deus trabalhar em você para trabalhar depois através de você. Porque esse é o plano de Deus para nós, para todos nós. Dele trabalhar em nós, para depois Ele trabalhar através de nós. Agora, se eu estou conhecendo Deus, já conheço há muito tempo, e eu não estou deixando Deus trabalhar em mim, é natural que eu não vou estornar essas obras também. E isso é um perigo. Porque quando Jesus voltar, Ele vai cobrar isso de nós. Ele vai cobrar assim, você sabia que não podia fazer isso. Você Por sabia. que você fez? Isso, e eu falo para você, Gustavo, temos que se policiar, orar a Deus, pedir todos os dias, para que Deus tire esse coração de pedra nosso e coloque um coração de carne, para a gente entender o plano dele. Porque é fácil falar, eu sou cristão, sou isso, aquilo, mas você vê isso dentro de casa, como o cara trata a esposa, os filhos, você vê isso no trabalho, como o cara é no trabalho. Porque aonde o Espírito Santo chega, onde o poder de Deus chega, há mudança. Ele transforma mesmo. Não tem como. Não tem como a pessoa falar, eu sou de Deus, mas chuta o cachorro da vizinha, quer enforcar o filho. Não. Ah, mas é meu jeito. Não. Deus tem poder para mudar o jeito. Deus tem poder para todas as coisas.
Tanto que eu mencionei o texto de Gálatas 5, 22, 23. Por quê? Porque ele fala, mas o fruto do Espírito é. Que Espírito? Espírito Santo. Paz, amor, longanimidade, perdão, mansidão, domínio próprio. Aí termina domínio próprio muito claro de autocontrole, né? Autocontrole. E ó, pra você ver, como que falta domínio próprio hoje em dia? Não, pra todos. Pra todos. Toma uma fechada no trânsito. Aqui em Borborema a cidade é menor, então não corre tanto esse risco. Mas você vai para São Paulo, às vezes, dá uma fechada em alguém para você ver. Rapaz, você vê nos jornais. É só você ligar a televisão, você vê. Então tem que eu mesmo sou um pouco... Entendeu? Às vezes... Pelo amor de Deus, às vezes, na minha frente. Às vezes tem uma natureza um pouco mais enérgica. Mas não podemos... Cada um tem um jeito, né? Sim. Uma temperança, tem um jeito de ser. Mas não podemos deixar isso atrapalhar e prejudicar o querer de Deus e o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Com certeza. E é importante falar, já que estamos falando, isso não quer dizer que você vai ser perfeito. Enquanto Jesus voltar, eu ia fazer essa pergunta. Tipo, como é que é essa divisão entre o que você... Mas eu acho que eu também já meio que entendo. A questão talvez seja você saber o que faz mal e você sempre buscar não fazer esse mal, sempre buscar solidificar coisas boas, mas ciente da sua humanidade também. Como é que vocês veem isso? Sim, então, veja bem, ó. Você tem que ser justo, correto. Porque hoje em dia também, o mundo tá difícil viver hoje em dia. Você vê muita falsidade, você vê muita malandragem, você vê muita gente, às vezes... passa uma imagem a outra para tirar proveito de você. Nossa, muitas. Você vê muito isso daí. Então você tem que ter um jogo de cintura. Se você for falar amém para tudo também, meu irmão, você não vive. Então é muita oração, comunhão com Deus, para Ele te dar sabedoria para você poder encarar essas coisas que acontecem ao decorrer do dia a dia. Porque, como eu mencionei, tem muita gente mal intencionada. E quando as pessoas vê também que você é amém para tudo, acabam querendo tirar proveito. Você está entendendo? Então você tem que ter como se diz, uma sensibilidade aí para poder saber quando a pessoa realmente quer alguma coisa, está necessitada mesmo, precisa de alguma ajuda maior, espiritual, ou quando ela só está querendo se aproximar de você para ter algo em favor, algo em troca. Como oportunista, você está entendendo? Então esse eu falo que no mundo de hoje é a grande dificuldade. E nós precisamos orar a Deus para que Ele dê essa sensibilidade, esse discernimento, essa sabedoria para que a gente ajude realmente quem mereça e procure orientar aquele que está miguelando, né? E que são vários.